fantásticos fenômenos astronômicos nos esperam para serem observados. Destaco no dia 5 de setembro a ocultação de Marte pelo nosso satélite natural. E no dia 22 de setembro começa a primavera para o hemisfério sul terrestre. É o momento em que o Sol nasce no ponto cardial leste exato. Agora vamos usar o Stellarium para verificar os fenômenos astronômicos que podemos observar em setembro de 2020. Setembro é um mês que nós teremos alguns fenômenos interessantíssimos, na qual eu falei no início do vídeo, para dois grandes destaques. A ocultação do planeta vermelho Marte pela Lua, o nosso satélite natural, e o final do inverno, que dia 22 de setembro começa a primavera. Finda-se o inverno e dá início à estação de primavera, porque no dia 22 de setembro é um ponto notável em que a Terra atinge na sua órbita em torno do Sol. Eu vou demonstrar aqui que ponto notável é este para a gente entender o que é realmente essa mudança de estação. Bom, eu estou aqui no Stellarium, estou fazendo a gravação no dia 31, então já vou pular aqui para o dia 1º para a gente começar a verificar os fenômenos astronômicos que poderemos observar, tanto a olho nu como com o auxílio dos instrumentos ópticos, os telescópios. Vamos lá, mudei para o dia 1º, deixa eu retornar aqui logo no início do ocaso do Sol, no comecinho, no princípio a gente já vai vendo a Lua se pondo. Dia 1º ela basicamente está na fase cheia, vamos verificar aqui, 99,8% iluminada, basicamente cheia, deixa eu aqui dar uma avançada, olha só, 99,8% iluminada. A distância da Lua no dia 1º vai ser de 397 mil quilômetros, quase 400 mil quilômetros. Então ela já vai ter um diâmetro angular aparente de cerca de 30 minutos de arco. Vejam aqui, 30 minutos de arco. A fase de lua cheia será no dia 2, mas o exato momento da fase da lua cheia é de madrugada. Então o melhor dia para observação da lua nascendo em fase cheia é no dia 1º, porque por volta das 2h22 da manhã é o exato momento da fase cheia. Então o dia mais interessante para ver a lua nascendo, próximo da fase cheia, é o dia 1º, no primeiro dia do mês de setembro. Ela nasce por volta das 18 horas, permanecendo a noite toda para ser observada. Aqui vou colocar próximo da passagem meridiana, que já vai estar com 99,8% iluminado. Passagem meridiana é quando o astro passa para o observador local entre a linha norte e sul, que é a linha meridiana. Aqui no Stellarium eu venho aqui na janela F4, de marcações, venho aqui em marcações e clico em meridiano. Vai aparecer uma linha entre os pontos cardeais interligando norte e sul, e basicamente a passagem meridiana da Lua vai ser por volta da meia-noite. Porque na fase cheia, sempre a Lua nasce por volta das 6 horas da tarde, às 18 horas, e vai ter o seu ocaso por volta das 6 da manhã. E a passagem meridiana é por volta da meia-noite. Então, à meia-noite, a Lua, aqui para o observador local de onde eu estou fazendo os estudos, que é Rio Claro, São Paulo, com latitude menos 22 e longitude menos 47, a passagem meridiana vai ser por volta da meia-noite 15, meia-noite e 12, por aí, ok? E a Lua vai estar com 99,8% iluminada. Vejam só, aproximando, como a gente ainda tem uma defasagem, Deixa eu voltar aqui. Então, a passagem meridiana da Lua, o exato momento
é quando atinge o azimuth 0 ou 360 graus. Olha só, azimuth 0 ou 359 graus é a passagem meridiana da Lua na fase cheia e será aqui para o observador local em Rio Claro, São Paulo, às 0 horas e 13 minutos. Nos primeiros minutos do dia 2, então a Lua tem a sua passagem meridiana com 99,8% iluminada, a fase cheia. Então, no dia 1º, quando ela nasce por volta das 18 horas, já é um bom momento para fazer a observação da Lua nesta fase cheia. O exato momento em que a Lua atinge a fase cheia é por volta das 2h20 da madrugada. Deixa eu inverter aqui. Então, neste exato momento, olha só, vamos colocar aqui o horário que ela vai atingir basicamente 99,9% iluminada, aqui, que é a sua fase cheia. Então, por volta das 2h45, 3 horas da manhã, 2h30, a Lua já vai estar na sua fase cheia. E ela vai estar na direção, olha só, apertei a tecla B, demarca as constelações, né, para o observador local, certo? E vou dar o nome das constelações. Então, a Lua na fase cheia vai estar na direção da constelação de Aquário. Olha só, toda essa área aqui faz parte da constelação de Aquário, certo? Então, a Lua na fase cheia vai estar na direção da constelação de Aquário. Então, dia 1º é o melhor dia para observar a Lua nascendo e logo nos primeiros minutos do dia 2 ela atinge a fase cheia. Então, é um dia ótimo para fazer a observação da Lua. Legal. Então, deixa eu tirar aqui o meridiano. Ok, deixa eu tirar aqui o nome das constelações também. E a gente vai verificar os outros fenômenos. Legal. Outro fenômeno que vale destaque é o do dia 5 de setembro. Vamos aqui avançar para o dia 5 de setembro. Deixa eu colocar aqui o dia 4. Por volta dia 5 de setembro, por volta das 23 horas. Olha só. E o que vai acontecer dia 5 de setembro, então? O planeta vermelho Marte será ocultado pela Lua. Vejam só. Deixa eu voltar aqui e verificar. Então, Marte e a Lua basicamente vão nascer por volta das 21 horas. Eles nascerão bem próximos, né, na esfera celeste. Próximos, que eu digo, é de acordo com o local do observador que ele vê no mesmo plano dois astros distantes próximos. Então, ele vai nascer os dois astros por volta das 21 horas e conforme vai avançando a noite, eu vou ter um fenômeno muito interessante que será a ocultação do planeta vermelho Marte pelo nosso satélite natural, a Lua. Para o meu local de observação, que é em Rio Claro, São Paulo, a ocultação dá-se início no bordo claro da Lua, como eu estou aqui avançando o horário, para mostrar essa simulação para vocês, por volta das 23 horas e 55, 56 minutos. Vejam só, estou avançando o tempo e a Lua vai basicamente ocultar o planeta vermelho Marte, dando início às 23 horas e 55 minutos. Este é um fenômeno muito interessante para ser observado com os instrumentos ópticos, telescópios, lunetas, binóculos, né? À vista desarmada, você vai conseguir observar Marte se aproximando da Lua, porque Marte vai estar com uma magnitude muito interessante, ó, menos 1,9, será um astro muito brilhante na esfera, na abóbada celeste, e a Lua, basicamente, em fase de 86% iluminada, ela vai ter o momento em que ocultará o planeta vermelho Marte. Vou avançar aqui para vocês verificarem. Vou voltar aqui os segundos para demonstrar que exatamente para o meu local de observação, às 23 horas e 55 minutos,
Marte toca no limbo lunar, no bordo claro da Lua, dando início à ocultação. Aqui no estelar a gente consegue ver os dois satélites de Marte, que são Phobos e Deimos, mas nem pelos grandes instrumentos terrestres, né, que os telescópios de até 200, 300 milímetros, 400, 450 milímetros de abertura, não dá para ver esses objetos, porque eles têm magnitude 11, vejam só, magnitude 11.5, o Phobos 11.6, né? Então é muito difícil de observar os satélites de Marte, basicamente impossível pelos telescópios. Então a gente vai ver o planeta vermelho sendo ocultado pelo nosso satélite natural. O toque no limbo lunar para o meu local de observação será por volta das 23h55. Eu vou escrever no meu Instagram o horário de vários locais pelo Brasil, quando que vai começar a ocultação. Então a ocultação dá-se início às 23h55 e aí a gente basicamente vai tendo o planeta vermelho sendo ocultado pela Lua, que é um espetáculo fantástico, né? Como eu sou da UBA, da Comissão Lunar, eu vou basicamente marcar o exato momento em que o Marte toca no limbo lunar e depois eu vou marcar o exato momento em que Marte surge na emersão, né? Nós temos a imersão e a emersão. Então a imersão é o momento que ele vai fazer basicamente o toque, né? E a emersão ele vai surgir do outro lado. Então vamos ver aqui o momento em que ele vai emergir. Olha só, estou avançando. Teve a imersão às 23h55 e a emersão por volta das 0h40, já do dia 6, saindo do outro lado da Lua e a gente podendo fazer toda essa medição do tempo em que Marte passa atrás da Lua. Porque uma ocultação nada mais é do que um astro como Marte, que ele basicamente está muito mais distante do que a Lua observada da Terra, passará atrás do nosso satélite natural, dando a possibilidade de a gente observar este fenômeno fantástico. O mês passado houve uma outra ocultação de Marte pela Lua, mas eu não consegui observar daqui de Rio Claro. Alguns colegas da UBA conseguiram registrar, né? Eu até tenho uma foto no meu Instagram, vocês podem ir lá e consultar este fenômeno fantástico que é a ocultação de Marte. Eu vou escrever então os horários para algumas capitais pelo Brasil, né? Que vai acontecer esse toque de Marte no limbo lunar, o início da ocultação, que é a imersão e depois a emersão, tá bom? Então este é um fenômeno imperdível, é o maior fenômeno do mês de setembro, certo? Legal, então não vamos perder. E se tudo der certo, vamos ver se o tempo colabora para a gente fazer o registro certinho do fenômeno da ocultação do planeta Marte. Fantástico, né? Imperdível este fenômeno. Então vamos lá. Então nós tivemos o dia 1, dia 2, a lua cheia. Aí nós teremos basicamente, depois da lua cheia, no dia 10 a lua quarto minguante. Vamos lá. Então aqui já, olha só, avançando. Dia 10 é lua quarto minguante, né? A lua na sua quarto minguante a gente chama de fase de última quadratura. Então é uma fase que a lua nasce por volta da meia-noite, né? Aí ela tem a sua passagem meridiana por volta das 6 da manhã. Olha só como vocês podem observar aqui. Deixa eu colocar um pouco mais aqui do lado. E aí a lua fica de dia no céu, na última quadratura, se pondo por volta do meio-dia, tá? Então no dia 10 é lua quarto minguante, dia 2 foi lua cheia, dia 10 quarto minguante, e aí nós temos no dia 17 a lua nova,
e no dia 23 a quarto crescente. Então, dia 17, vejam só, é lua nova, então a lua acompanha o sol, né? A gente não observa a lua, porque o lado iluminado da lua está voltado para o sol, e aí da Terra a gente não consegue observar. E no dia 23, nós temos a primeira quadratura da lua, que daí a lua nasce por volta do meio-dia, tem a sua passagem meridiana por volta das 18 horas e vai ter o seu ocaso por volta da meia-noite. A lua na primeira quadratura, que é a lua quarto crescente, é um dos melhores momentos para ser resolvida pelos telescópios. Porque quando a gente está observando na primeira quadratura, tanto na primeira como na última quadratura, né, a quarto crescente, que vai ser dia 23 do 9, e na quarto minguante, nós conseguimos observar várias crateras, e o posicionamento em que a Lua está recebendo a radiação solar, nós podemos distinguir várias crateras, e as crateras são iluminadas com uma angulação diferente para o observador aqui na Terra. Então, são ótimas fases, né? Tanto a quarto crescente como a quarto minguante, para se registrar e fotografar as crateras lunares. Fantástico, né? Um detalhe interessante é que na Lua quarto crescente, nós observamos o hemisfério leste lunar. Na Lua quarto minguante, olha só, deixa eu voltar aqui, deixa eu aproximar a Lua. Na Lua quarto minguante, nós conseguimos observar o hemisfério oeste lunar. Deixa eu voltar aqui a Lua, que vai ser no dia aqui, quarto minguante. Então a gente consegue observar a Lua basicamente. Deixa eu colocar o norte aqui para cima, o sul. Ok. Nós conseguimos observar. Voltando aqui. Então eu aproximo, né? Dia 10 basicamente. Na quarto minguante eu já observo o hemisfério oeste lunar. Então é uma característica muito interessante. Esta linha que divide o hemisfério oeste do hemisfério leste lunar, que neste caso na quarto minguante a gente não consegue observar o hemisfério leste lunar, observamos só o hemisfério oeste lunar iluminado. Aqui nós temos a linha que divide basicamente da Lua sem radiação solar com radiação solar, que é a linha do terminador. Vejam só, né? E agora vou pular aqui o dia 23 para vocês verificarem a Lua quarto crescente. Olha só que legal, né? A linha do terminador. Agora o hemisfério leste lunar visível para nós aqui da Terra, e o hemisfério oeste lunar não recebendo a incidência da radiação solar. Então nós teremos lua cheia dia 1 e dia 2, quarto crescente dia 23 e basicamente dia 10, 11 a lua que nós teremos na fase de quarto minguante, né? Basicamente dia 10 por volta das 5 horas da manhã é o exato momento da quarto minguante, e a gente consegue observar ela durante o dia. A fase nova será no dia 17, e outro fenômeno que eu gostaria de demonstrar para vocês é o do dia 23, a ocultação da estrela 4 Sagitário pela Lua. Vamos lá, então é basicamente neste horário, né? Aqui já está vamos lá. É dia 20, a ocultação, que é um fenômeno muito bacana. Aqui, dia 23, 21 horas, né? Deixa eu aqui, então, aproximar a Lua. Vamos buscar a estrela. Ela aqui, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para a gente ver. Ok. Então, numa ocultação estelar, é muito interessante observar a ocultação na fase que a Lua está. Quando a Lua está em fase quarto crescente, normalmente a estrela ocultada ela vem do bordo escuro
na imersão e a emersão é no bordo claro da Lua. Então esse é um fenômeno interessante. Por que isso? Por causa do movimento da Lua. A Lua se movimenta no mesmo sentido de rotação da Terra, ou seja, de oeste para leste, né? Então é por isso que numa ocultação estelar, como esta aqui da estrela 4 Sagitário, que é a HIP no catálogo Hipparcos, a 88116. Por que essa ocultação é interessante? Que vai ser no dia 23 de setembro, basicamente dando início, deixa eu verificar aqui, às 21 horas e 30 minutos para o meu local de observação, que é Rio Claro, São Paulo. Importante ressaltar que em uma ocultação de uma estrela como essa, depende do local que a pessoa está observando, né? No mês passado, em agosto, eu observei um rasante de uma estrela na Lua, mas os colegas da UBA conseguiram verificar a ocultação. Quem estava em Minas, no Rio de Janeiro, né? Então depende do local que você está observando. E vejam só que às 21, deixa eu aproximar aqui, essa é uma estrela com uma magnitude muito interessante para se observar, 4.7, né? E aí ela vai basicamente tocar no bordo escuro da Lua, no limbo lunar, por volta das 21h30. Então este é o momento, olha só, deu-se início à ocultação. Este é o momento que a gente começa a observar a estrela sumindo no bordo escuro da Lua e ela vai reaparecer minutos após, né? Basicamente ela no bordo claro da Lua. Então, quando a Lua está em fase, ela reapareceu às 22h39. Quando a Lua está em fase de primeira quadratura, o início da ocultação de uma estrela é basicamente no bordo escuro e tendo o seu reaparecimento no bordo claro da Lua. Este é um fenômeno interessantíssimo, né? Começando por volta das 21h30, avancei aqui e vai basicamente reaparecer às 22h38. Quase uma hora, mais de uma hora, né? Deu 1 hora e 8 minutos de fenômeno. Então, isso é muito bacana de ser registrado. Para cada observador, você tem que fazer o registro do início da ocultação até o final, o reaparecimento da estrela. Porque dá para fazer pesquisas interessantíssimas sobre o local de observação que você está verificando este fenômeno. Mas, né, esse fenômeno, que é a ocultação de estrelas pela Lua, só é possível observar com os telescópios, né? Nem quase binóculo dá para fazer observação da ocultação de estrelas. Então, ocultação de estrelas pela Lua é um fenômeno recorrente. Basta você verificar nas efemérides qual é o momento exato e depois você simular pelo estelário do seu local de observação para verificar se é possível observar da sua cidade, certo? Muito interessante. Então, setembro tem muitas coisas para serem observadas, né? Ocultações, as fases da Lua, e um fenômeno que é outro destaque também é o fim da estação de inverno e o início, basicamente, da primavera. Qual é o momento exato que vai começar a primavera? Quando que começa a primavera? É um ponto notável, né? Lendo aqui na efeméride, o início da primavera, o equinócio de primavera, acontece às 10h31, horário de Brasília. Olhando na outra efeméride, eu verifico que às 13h32 UT é o equinócio de setembro, ou equinócio de primavera, né? Para nós que moramos no hemisfério sul terrestre. Porque quem mora no hemisfério norte terrestre será equinócio de outono, certo? Por quê? No hemisfério norte, quando é verão, aqui no hemisfério sul é inverno. E quando é equinócio de primavera no hemisfério norte, é equinócio de outono no hemisfério sul e vice-versa. É ao contrário, certo?
E o que é o equinócio, né? O que significa? Como que a gente vai verificar esse momento, né? O que é isso? Vamos aqui simular no estelário para vocês entenderem qual é esse ponto notável que faz essa mudança de estação do ano. Vamos lá, então. Então, nas duas efemérides que eu estou consultando, né, do livro do Amorim e aqui do skymaps.com, ele basicamente dá o horário das 10h30, né? Basicamente, os dois me dão o horário das 10h30 da manhã, o início do equinócio de primavera. Então, vamos lá. Olha aqui, coloquei dia 22, né, de setembro. Então, vamos voltar, colocar o exato momento das 10h30 e verificar onde o Sol está. Olha aqui. 22 de setembro, 10h30 da manhã. Agora eu vou aproximar o Sol. Legal, aproximei ele no simulador estelar. Muito interessante. Vamos ressaltar alguns pontos importantíssimos. Vamos colocar a linha da eclíptica e a linha também do Equador. Tá? Ok, vamos lá. Esta linha da eclíptica, né, deixa eu afastar aqui para vocês verificarem, é esta aqui, ó. A linha da eclíptica, deixa eu diminuir um pouco o Sol, voltar aqui para vocês entenderem. Colocar aqui o Sul, ok, olha só. Então aqui nós temos o Sol na linha da eclíptica e aqui a linha do Equador, né, que é basicamente que eu tenho a linha que divide também o norte e o sul e o leste e oeste. A linha da eclíptica é a linha onde o Sol tem o seu movimento aparente, que nada mais é do que a órbita da Terra em torno do Sol. Então a gente chama de eclíptica. O equinócio acontece quando o Sol, em seu movimento aparente, cruza com o Equador celeste. Que cruzamento é esse? Esta linha da eclíptica, né? Então você tem o cruzamento do Equador celeste com a eclíptica e o Sol passando exatamente neste ponto. Aí dá-se início à estação de primavera para nós do hemisfério sul terrestre. E para quem mora no hemisfério norte terrestre, a estação de outono. Então, o equinócio ele se dá no exato momento em que o Sol, no seu caminho aparente pela esfera celeste, que é a eclíptica, cruza o Equador celeste, que neste dia 22 de setembro será às 10h30 da manhã. Então, a mudança de estação se dá no exato momento em que o Sol atinge este ponto notável. No inverno, o Sol tem a máxima declinação. Foi no dia 20 e 21 de junho que ele tem a máxima declinação norte. E aí, a partir do solstício de inverno, ele vai retornando para o Equador. E até que no dia do equinócio é um dos dias do ano que ele nasce no leste exato. Vejam só, vou retornar para o horário que eu vou simular aqui e vocês vão verificar que o Sol basicamente vai nascer no ponto cardial leste exato. Apenas 2 dias do ano o Sol nasce no leste exato, que é no equinócio de primavera e no equinócio de outono. Então, nesses 2 dias do ano, o Sol cruza o Equador celeste vindo nesta época do ano, agora em setembro, vindo do hemisfério norte celeste, cruzando o Equador celeste e a partir do dia 22 ele começa a ir em direção ao sul. Por quê? Aí no dia 21 de dezembro ele atinge a máxima declinação sul, que é de 23,5 graus e começa a retornar para o leste novamente até atingir no equinócio de março o ponto leste e nascer no leste exato. Então, o Sol só nasce no leste exato
nos dois equinócios, em setembro e em março. Olha só, então no dia 22 de março, o Sol nasce no ponto cardial leste exato, vai ter a sua passagem pela esfera celeste e se pondo, tendo o seu ocaso também no ponto cardial exato oeste, certo? Então, nos equinócios, o Sol tem o seu momento de nascer no leste exato e se põe no oeste exato. É o que vai acontecer neste fenômeno do solstício, do equinócio de primavera, para nós aqui do hemisfério sul terrestre, certo? Muito bem. Então, os dois grandes fenômenos do ano, né, também destacando a ocultação da estrela 4 Sagitário, que será no dia 23 de setembro, né? Então, o equinócio é 22, 23 tem a ocultação e dia 5 tem a ocultação de Marte pela Lua. Então, esses três fenômenos do ano, além das fases da Lua, vale a pena a gente observar, certo? O legal do equinócio é você demarcar ao acordar cedo, ou até mesmo ao ocaso do Sol, onde o Sol nasce na sua casa. Por quê? Onde o Sol vai nascer, você acordou, abriu a janela. Se você der para observar o lado que o Sol está nascendo, no dia 22 de setembro, ele nasce no ponto cardial leste exato. Aí você faz uma demarcação, pode ser visual mesmo, e aí você guarda em sua memória. Olha, olhando da minha janela, em direção àquela antena, àquela árvore, né, até mesmo aquele prédio, o Sol ali é o ponto cardial leste. Então, nos equinócios, é uma forma da gente demarcar os pontos cardiais leste no nascer do Sol e oeste no caso do Sol, né? Então, agora estamos acabando o inverno, que este ano de 2020 basicamente nem tivemos inverno, né? Teve essa semana que houve aquela grande massa polar que veio do polo, né? E basicamente nevou em algumas cidades do sul. Foi aqui para o meu local, aqui, Rio Claro, São Paulo, foi a única semana que realmente houve um frio assim intenso, porque inverno mesmo nesse ano, o ano passado já não tivemos assim sequência de dias com muito frio, né? Então realmente o inverno ele está, a cada ano que passa a gente percebe que ele vai diminuindo, né? Isso é um problema sério, realmente é alguma coisa que deve estar acontecendo, e é lógico que isso aí está ligado com o desmatamento, né? Não tem nem o que discutir, né? É impossível você não interligar esses fenômenos com o desmatamento, certo? Então isso é interessante de se ressaltar, né? Então a gente já começa surgindo a estação de primavera, né? Dando início, nós já começamos a verificar, né, no anoitecer, né? Vou colocar aqui deixa eu voltar aqui um pouco mais para o meio aqui, vamos pegar aqui basicamente deixa eu colocar na Lua, aqui tá bom. Então a gente vai verificando, olha só, ao ocaso do Sol, né, do mês de setembro, né? Aqui eu estou simulando no dia 12 de setembro. Deixa eu tirar a eclíptica e o equador. A gente já consegue visualizar que a configuração do céu, né, já começa a dar uma modificadinha, né? Aqui eu coloquei a descrição deixa eu colocar aqui a eclíptica, né, para a gente verificar. Das constelações basicamente zodiacais, né? Então na eclíptica 8 graus para o norte e 8 graus para o sul, eu tenho basicamente a área, né, onde estão contidas as constelações zodiacais, que são aquelas mais conhecidas, né?
Aquário, Capricórnio, Libra, Virgem, Sagitário e Escorpião. Agora deixa eu tirar aqui para a gente verificar, só para ver a configuração. E aí nós temos uma configuração já do início da noite, em que vocês podem ver que o céu já vai perdendo aquela configuração de inverno, né? Que nós já vimos o escorpião logo aqui no leste, agora não. Ele já está no quadrante oeste, né? Então aí vai avançando a noite, ó, o escorpião já vai se pondo por volta das 10, 11 horas da noite. E aí as constelações que a gente chama de verão, supostamente, né? Que são Órion, Cão Maior, nós temos também aqui o Cão Menor, né? Quenar, e todas essas estrelas já na madrugada, já nascendo, né? Depois da meia-noite. Então esse céu de inverno, que é o escorpião, o sagitário, ele já vai deixando de fulgurar, né? Nessa época do ano, e dando lugar às constelações que a gente chama de intermediárias, até que daqui 2, 3 meses as constelações de inverno já tomam conta, ficando por 3, 4 meses para a gente observar. Eu gosto muito das constelações de inverno, né? Elas são muito ricas, né? Então agora já vai dando espaço para essas constelações intermediárias e a gente já vai verificando. Para vocês terem uma ideia, vejam só, no início de uma noite do mês de setembro, olha só onde o cruzeirão já está. Já está quase tombando e se pondo, né? Então ele se põe basicamente no início da noite, aqui para o meu local de observação, né? Então isso é muito bacana. Legal. Então aí a gente já vai tendo o fim do inverno e no dia 22 acontece o equinócio de primavera. Então, os destaques, né, como eu já tinha falado deste mês de setembro, dia 5, ocultação de Marte, e dia 22, o equinócio de primavera. Então, a ocultação de Marte, para mim, é o maior fenômeno do mês. Também tem aquela ocultação da estrela 4 Sagitário, no dia 23 de setembro, né, que é um fenômeno muito bacana para ser observado, mas somente com instrumentos ópticos, né? No decorrer do mês eu vou escrever no meu Instagram e Facebook para a gente acompanhar claramente todos esses fenômenos e as fases da Lua, né? Se tudo der certo, né? Se o tempo estiver bem limpo, eu vou transmitir ao vivo a ocultação de Marte pela Lua no dia 5. Que para mim começa às 23h55, mas eu vou começar a transmissão por volta das 23 horas, para a gente bater um papo muito bacana sobre ocultação, sobre fenômenos astronômicos, sobre a Lua e sobre o planeta vermelho Marte. Certo, pessoal? Ok, então, obrigado, boa noite e até a próxima. E olha quem chegou, meu primeiro livro de astronomia, que em 2019 pesquisei e estudei através das efemérides astronômicas de 2019, da minha latitude e longitude, que é Rio Claro, São Paulo, 100 fenômenos astronômicos. Associei aos conceitos de astronomia e escrevi breves textos para quem gosta de astronomia ou mesmo é apreciador do céu noturno e diurno, astrônomo amador, professor ou até mesmo entusiasta, poder estudar os fenômenos astronômicos e entendê-los.